Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniele e esse daqui é o meu esposo, João Paulo. Fala aí, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos do livro de Lucas. Olha só, na semana passada ela quase não falou, mas foi porque ela ficou com vergonha, tá bom? Teve gente que me perguntou por que ela não falou, mas ela ficou com vergonha. Falei, pronto. Pode continuar, desculpa. Eu tenho um pouquinho de vergonha, mas com a ajuda de Deus eu vou conseguir. E então a gente vai dar continuidade. Na semana passada nós estudamos o primeiro bloco de Lucas, que foi o João Paulo. Você que está chegando aí, que é novo, dá uma olhada aí no vídeo anterior, que a gente começa fazendo a apresentação do livro de Lucas, o primeiro bloco. E se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que nós vamos responder à medida do possível. Se tiverem pedidos de oração, qualquer coisa, vocês podem compartilhar conosco através dos comentários ou podem mandar mensagem, tá bom? Então, quem tá com a Bíblia aí, pega a Bíblia aí, vamos acompanhar. Se vocês quiserem anotar, é ótimo pra gente prestar atenção, tá bom? Então, vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 7. O João Paulo vai ler pra gente. Diz assim, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Bom, no estudo passado sobre o primeiro bloco de Lucas, nós vimos que o Evangelho é um evangelho que tem 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são livros sinóticos, ou seja, cada um vai contar de um ponto de vista diferente. E o livro de Lucas, ele é bem rico em detalhes. E a gente viu também como que ele escreveu, como Lucas escreveu, para quem ele escreveu. Que foi para Teófilo, que isso fala no primeiro bloco. E ele escreveu também, foi escrevendo por conta da investigação que ele estava fazendo a respeito da vida de Jesus para escrever. A gente até viu sobre se isso não ia interferir em alguma coisa que ele estava escrevendo, mas não, porque Deus estava guiando a vida de Lucas. Era Deus quem guiava, e as pessoas que falavam sobre a vida de Jesus, elas estavam sendo usadas por Deus para falar tudo o que aconteceu. E assim foi registrado tudo nesse livro de Lucas. E essas pessoas que contaram sobre Jesus para Lucas, elas foram usadas por Deus. E daí a gente pode extrair uma coisa para a nossa vida, que é a gente vê tantas maravilhas que Jesus faz em nossas vidas, tantas coisas maravilhosas. A gente tem vida, a gente tem família, saúde, e isso precisa fazer com que a gente conte para as pessoas as maravilhas que Deus faz conosco, porque isso tudo vem do Senhor, tudo. Se não fosse o Senhor, é Deus que nos sustenta, Ele que nos dá a vida, que dá o ar que respiramos. Então, nós precisamos contar essas maravilhas para as pessoas, testemunhar do poder de Deus. E aí a gente agora vê, no versículo 5, a narração da história de Zacarias e Isabel. Agora vai começar a falar sobre Zacarias e Isabel. E mais à frente vai começar a falar sobre o nascimento de João Batista, de Jesus. E a gente vê no primeiro versículo, lê para mim. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Bom, aí fala que Zacarias era um sacerdote. E ele vivia na época em que Herodes era rei da Judéia. E ele fala também que ele fazia parte do turno de Abias. Bom, primeira coisa, o que é sacerdote? Vocês sabem o que é sacerdote? Mo, quer falar? Não, pode falar. Sacerdote, vocês sabem o que é? Bom, vamos lá. Sacerdote era aquela pessoa que ela era uma mediadora entre Deus e o povo. Ela ia lá, oferecia sacrifícios. Naquela época as pessoas matavam os animais, ofereciam sacrifícios, né, por perdão dos pecados. Então era o sacerdote que tinha esse papel.
Ele ia lá, oferecia o sacrifício para perdão do pecado das pessoas. Então, fala que Zacarias ele era um sacerdote. E também fala que ele pertencia ao turno de Abias. Mas o que é isso, pertencer ao turno de Abias? Se nós formos lá no Velho Testamento, lá no livro de 1 Crônicas, há divisões de grupos de sacerdotes, na qual Abias era chefe de um desses grupos. Mas ele morreu e esse nome permaneceu até os dias de Zacarias. Por isso que fala que ele pertencia, que era do turno de Abias, que era essa divisão feita lá atrás do Velho Testamento. Bom, fala também que a mulher de Zacarias era das filhas de Arão, ou seja, ela era descendente de Arão. E ela era de uma família de sacerdotes. E o nome, Isabel. E eu fui ver o significado do nome de Isabel e de Zacarias. E Isabel significa juramento de Deus. E Zacarias, lembrado por Deus. Bom, o próximo versículo, vamos ler o próximo versículo para para aprofundar mais aí. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Uma coisa um ponto bem importante, sim, que diz aí que eles eram justos diante de Deus. E eles eram irrepreensivelmente viviam dessa maneira em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aí, eu faço a pergunta a vocês. O que é viver irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor? Eu acho que a pessoa não errar nunca, né? Parece que é isso. Estranho, né? Pois Difícil. Então, isso é uma pessoa que não merece ser repreendida. Viver irrepreensivelmente é uma pessoa que ela não merece ser repreendida. Porque ela faz tudo correto. Ela não tem falhas para as pessoas falarem ou repreender ou criticar. E a gente vê que a palavra de Deus ela dá essas características para Isabel e Zacarias, que eles eram pessoas que eles não mereciam ser repreendidos. Eles viviam em todos os mandamentos do Senhor de forma correta. E aí a gente vê assim, existem regras e mandamentos que o Senhor nos dá, não é isso? Só que será que a gente tem vivido todos esses mandamentos igual Zacarias e Isabel de forma irrepreensível? Será que nós temos essas qualidades que esses dois tinham? Nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor não para mostrar para as pessoas, tipo assim, eu tô fazendo certinho, eu tô obedecendo. Mas nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor por amor a Ele. Porque Ele se entregou para pagar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Jesus morreu para nos salvar. E muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer os mandamentos do Senhor. E às vezes são mandamentos, assim, simples, né? Um mandamento que a gente olha, ao ler assim, algum mandamento é algo simples, mas quando a gente vai viver, é um desafio. Bom, mas que mandamentos e preceitos são esses que Zacarias e Isabel obedeciam? Bom, são os mandamentos que o Senhor deixou lá no Velho Testamento, que a gente conhece, alguns conhecem, né? Os mandamentos que a gente vê lá em Êxodo, que fala não matarás, não furtarás. São esses mandamentos. E tem outros mandamentos também que é deixado lá, né? Mas era isso para as pessoas que viviam antes de Jesus, do sacrifício de Jesus. Só que viver os mandamentos do Senhor vai muito além do que imaginamos. É algo que parece, quando a gente lê, é simples, mas é bem difícil. E um exemplo de um mandamento do Senhor, a gente vê lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 até o 6. Lá fala que não devemos ter outros deuses diante de Deus.
a gente lê isso e a gente parece ser fácil, né? Ah, não vou ter outros deuses diante de Deus, eu tô adorando somente a Deus. Às vezes isso parece simples, só que a gente tem que ter cuidado, porque tudo que torna o centro da nossa vida acaba sendo nosso Deus. Então a gente tem que ver o que nós temos priorizado. Se é a televisão, se é o celular, porque às vezes a gente passa horas e horas e horas de frente pro celular, às vezes jogando tempo fora mesmo, fazendo coisas que não vai acrescentar. E às vezes a gente vai parar para orar, ter um momento com Deus, às vezes é 10 minutos, 5 minutos, e a gente vê que a gente acaba fazendo outras coisas como o nosso Deus e a gente não percebe isso. Quantas vezes a gente gasta tempo fazendo coisas que não agradam a Deus, ou perde o nosso tempo fazendo nada, vendo televisão, e a gente esquece do Senhor. Então a gente vê que muitas coisas assim que a gente não percebe acaba se tornando o centro da nossa vida, e isso acaba sendo Deus da nossa vida. Então, será que Deus, ele é o nosso Deus de fato? Ou será que a nossa família está acima de Deus? Ou será que a tecnologia está acima de Deus? E quando nós temos Deus no centro da nossa vida, a gente está obedecendo o mandamento, que é o mandamento de não ter outros deuses diante de Deus. Porque Ele é o centro, Ele está sendo o principal. Então isso é o mandamento de Deus. Esse é um exemplo de outras leis, outras coisas que nós podemos fazer para obedecer a Deus. Por mais que estejamos no tempo da graça, Jesus morreu pelos nossos pecados e a gente vive no tempo da graça, somos salvos pela graça, isso não pode ser um motivo para a gente fazer coisas e achar que Jesus vai nos perdoar. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me perdoar. Porque a lei já passou. Tem coisas na lei que estão no Velho Testamento que a gente precisa obedecer hoje. É claro que tem coisas que era mais da época, igual essa questão do sacrifício. Na época as pessoas ofereciam sacrifícios para perdão de pecados. Hoje a gente não faz mais isso porque Jesus, ele já morreu por nós. Ele é o nosso sacrifício. Então não precisa mais disso. Só que existem ainda outras leis que a gente precisa obedecer. E a gente não pode se debruçar na graça de Deus para fazer o que a gente quer. Eu vou roubar ali porque eu sei que Deus vai me perdoar porque Ele morreu. Não, isso não existe. Alguém que ama Deus de fato obedece a Deus e sofre quando peca. E assim, a gente peca, às vezes sem querer, sem perceber, igual esse exemplo que eu falei de fazer alguma coisa ser o centro da nossa vida. Às vezes isso acontece na nossa vida, né? Só que isso não quer dizer que só porque eu pequei, eu falhei, eu não sou mais serva de Deus, eu não vivo corretamente ali. Não quer dizer isso. Ser correto diante de Deus é buscar a Deus e pedir perdão a Deus toda vez que errar. Mas não é pecar por querer, pequei e nem percebi, sofrer pelo pecado. Quando a gente sofre pelo pecado, de fato, nós estamos sendo corretos diante de Deus. E no próximo versículo, lê para mim, amor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A gente vê que eles não tinham filhos. E eles eram avançados em dias, ou seja, eles eram velhos e Isabel era estéril. Naquela época, ser estéril era algo muito triste, era um motivo de amargura. E a gente vê que eles eram pessoas corretas e viviam de maneira irrepreensivelmente diante de Deus. E aí a gente vê que eles tinham dificuldades. Naquela época era muito sofrido mesmo uma pessoa não poder ter filhos. E não é só porque eles eram servos de Deus ou porque nós somos servos de Deus que nós vamos ser imunes às coisas, às dificuldades. Não é assim.
Nós podemos ter doenças, podemos ter tristezas, perder emprego, perder pessoas. E só que isso não quer dizer que Deus não nos ama. E Deus, Ele nos ama sim. Ele permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, às vezes com o propósito dele, e a gente não entende. Às vezes o propósito de Deus é nos moldar, é fazer com que a gente se torne melhor. Então, entre outros propósitos, a gente não entende. A única coisa que a gente precisa entender é que Deus quer sempre o nosso bem. E Ele faz as coisas para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Deus não faz as coisas, não dá problema, as coisas pra gente, pra fazer a gente sofrer, pra castigar, ou porque Ele não nos ama, não é isso. Ele nos ama. Então Deus até pode nos corrigir com algumas coisas, mas isso é por amor. Assim como um pai corrige um filho por amor, Deus também pode corrigir, ou Ele quer nos moldar, ou alguma coisa que a gente não entende, tá? Muito além da nossa capacidade. O que a gente precisa entender é que Deus nos ama e tudo Ele faz com propósito. A gente vê aqui que Isabel e Zacarias, eles não podiam ter filhos, só que tinha um propósito isso, e a gente vai ver nos próximos estudos o propósito disso, dessa questão de Isabel não ser estéril. E então, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. E esse problema que Isabel e Zacarias tinham, não fez eles desanimarem. Então, os nossos problemas não podem nos derrubar, nos fazer ficar prostrados. A gente precisa afirmar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança e só Deus pode entrar no problema e ajudar, nos fortalecer, é só Deus. Só que a gente tem que pensar que tudo nesse mundo é passageiro, que Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Então nós não podemos ficar focando nos problemas, nas tristezas, nas angústias, nas coisas dessa terra. Precisamos sempre ter a esperança em Cristo, que Cristo vai voltar. E que se nós estamos passando por problemas, dificuldades, a dificuldade do momento que estamos passando, a nossa esperança é Cristo e Ele está cuidando de nós. Algum propósito Deus tem. E meio a essa pandemia toda aí que a gente está no isolamento, a gente acaba ficando triste e tal. Mas Deus tem um propósito, qual nós não sabemos. Mas é propósito de Deus. Então nós precisamos nos firmar em Deus, depositar toda a nossa confiança no Senhor e aguardar a volta de Jesus. Então, esse bloco a gente pode absorver isso da vida de Isabel e Zacarias. E na próxima semana nós iremos falar do outro bloco e aí começar a falar sobre a vida aí de João Batista, do nascimento. E é isso. Você falar uma coisa, amor? Não, tá tudo certo. Então valeu, pessoal. É isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!